Oi pessoal, meu nome é Mara Pacheco e estamos aqui em outro segmento falando de finanças. O tema de hoje é como conseguir pagar minha casa em poucos anos. Bom, antes da gente entrar nesse tema, nesse tópico, queria só lembrar vocês, não se esqueçam de clicar no nosso logo e inscrever no nosso canal, para que vocês possam receber notificação de primeira mão sempre que a gente colocar um vídeo novo. Bom, de volta ao tema, como conseguir pagar minha hipoteca, minha casa em poucos anos. Bom, na verdade, essa foi o que eu vou comentar e vou compartilhar com vocês agora. Foi um pouco da nossa experiência, não, depois, digamos, da caída de 2005, 2006. Mas o interessante é que tudo que a gente aprendeu lá, colocamos em prática e funciona. De repente não é exatamente o que você tem que fazer, porque cada vida, cada família tem a sua própria história, as suas circunstâncias, as suas finanças, as suas metas, mas é só para vocês terem uma ideia o que a gente fez e de repente por que não inspirar alguns de vocês a fazer isso e até mesmo fazer outras coisas, porque daí você pode tirar outras ideias que possam funcionar ainda melhor para você. Bom, depois que digamos da caída nossa de 2005, 2006, a gente aprendeu muito e com esse aprendizagem a gente colocou em prática muitas das coisas que a gente aprendeu, que a gente fez errado, tinha feito errado anteriormente. Primeira coisa que a gente fez foi, eu tenho algo comigo, que é um pensamento meu pessoal, eu não gosto de pagar aluguel, porque para mim o aluguel é jogar dinheiro fora. Então, depois do que aconteceu com a gente, que perdemos as casas e tudo, a gente decidiu que a gente ia tentar ver se a gente poderia comprar alguma coisa. E claro, naquela época, nenhum banco ia me emprestar nada, porque eu tinha perdido um monte de propriedade. Então, baseado nisso, a gente decidiu que no processo que a gente estava tentando recuperar e manter alguma das propriedades, a gente começou a juntar dinheiro até a gente ver o que a gente conseguia com os bancos. Já que não conseguíamos nada, juntamos uma quantidade de dinheiro e decidimos procurar uma propriedade, aproveitando que naquela época ainda estavam muito baratas as propriedades. Mas, claro, a gente não tinha uma quantidade, uma quantia suficiente para comprar uma propriedade. Então, o que a gente fez? A gente juntou o dinheiro que a gente tinha, mais o empréstimo pessoal, e compramos o apartamento que a gente pôde comprar naquela época. Não era o mais lindo, não era o mais luxuoso, mas era o que encaixava no que a gente precisava e uma localização decente. Não era a propriedade que a gente gostava, mas tem momentos na vida que a gente tem que fazer o que tem sentido pra gente com uma meta futura. Não, e não somente ver o hoje, ver o amanhã. Ok, hoje eu faço isso, para amanhã eu pular para lá. E foi isso que a gente fez. Compramos esse apartamento com o que a gente tinha, que era 30, pegamos o empréstimo pessoal da diferença e a nossa meta era pagar essa propriedade o mais rápido possível. Mas claro, como todo mundo, a gente tinha dívidas de cartão, outras dívidas pessoais e é muito difícil você se enfocar em pagar uma propriedade quando você tem tanta bagagem que você está puxando junto com você. Então a gente decidiu fazer exatamente os 7 passos que a gente ensina. Juntamos aquela reserva básica, fizemos uma lista das dívidas, começamos a pagar um por um. Esse apartamento que a gente comprou, ele tinha uma regra, uma restrição para alugar ele, a gente teria que morar nele 3 anos. Então a gente fez isso como uma base para a gente. Em 3 anos a gente teria que estar preparado para passar para a próxima etapa da nossa vida, do nosso plano. Pagamos as dívidas. Chegou os 3 anos, ainda não tínhamos terminado completamente de pagar a dívida do apartamento, mas já não tínhamos outras dívidas, que isso nos ajudou. Então, o que aconteceu? A gente já poderia alugar o apartamento depois dos 3 anos. Alugamos o apartamento, compramos uma casa com um down payment bem mínimo. Por quê? Porque essa não era a nossa meta final, essa era só um plano inicial. Mudamos para essa casa, começamos a organizar nossas finanças mais e mais. Chegou o momento de que o mercado estava bom, colocamos o apartamento para vender, conseguimos vender ele um tempo depois por mais do dobro que a gente comprou e esse dinheiro a gente colocou na nossa casa. Então, praticamente a nossa meta do apartamento foi cumprida. A gente fez uma meta de 3 anos, mas na verdade a gente pagou ele em 4.
E a propriedade que a gente mora, como a gente pegou o dinheiro do apartamento e colocou na nossa casa, a gente tinha uma meta de 5 anos, que no processo, esse é o bom de finanças que eu gosto. Porque na verdade você faz a tua própria meta. A gente fez uma meta de 5 anos, mas no processo a gente decidiu remodelar a casa completamente, o que a gente juntava dinheiro e fazia, juntava dinheiro e fazia, para não entrar em dívida de novo. Então essa propriedade a gente faz uma projeção que ela vai estar paga em 5,9, 5 anos e 9 meses. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, mas está dentro da nossa projeção um pouco mais, mas foi algo que a gente decidiu, porque funcionava para a gente. A gente queria ter uma casa totalmente remodelada e a gente fez isso. Por que eu estou te falando isso? Para mim me esnobar? Não. Simplesmente para me falar que eu não comecei numa casa remodelada. A gente começou do zero, com o que a gente tinha. E é muitas vezes o que a gente ensina e muita gente fala, você fala isso porque você mora numa casa. Sim, mas eu não morei sempre numa casa. Entendeu? E depois que a gente quebrou a cabeça, aprendemos, a gente começou do zero. E se você pensar bem, fazer os cálculos na sua cabeça assim, isso foi do zero para agora, estamos falando de um prazo mais ou menos de 7, 8 anos. É bastante coisa boa acontecendo num prazo tão curto. Tem gente que não consegue fazer em 30 o que a gente fez em 8. Na verdade, a gente tinha nesse país 20 e poucos anos e eu não tinha feito o que eu fiz nesses últimos 8. Então, o que isso ensina pra gente? Não é o tempo, é a dedicação, é o plano, a determinação e ter uma meta. E se precisar fazer ajustes no processo, tá bem, não tem nenhum problema. Por quê? Porque é a sua vida, a sua finança, o que funcione para você. A gente fala como pagar sua casa em 5 anos, é só como uma base para a pessoa ter uma ideia que é possível. Mas se você fizer em 4, ótimo. Se você conseguiu fazer em 10, maravilhoso. Entendeu? Não é uma competição. Quem faz, se você fez 4, você é melhor do que quem fez 8. Não. A competição é com você mesmo. Se você comprou uma casa em 30 anos e conseguiu pagar ela em 10, acredite, você está mais que bem, vitorioso. Se você conseguir pagar em 5, maravilhoso, maravilha. Você pode sair da dívida mais rápido ainda. Mas esse é o bom. Você faz a tua própria meta, para você alcançar o que funcione para você e para sua família. Bom, no final da vida é o que a gente leva. Não, o que a gente plantou é o que a gente colhe. O que você quer colher? O que você está plantando hoje que você vai colher amanhã, que você vai dizer, uau. Como diz, I'm proud of myself. Tipo, estou orgulhosa de mim. Isso é só para te animar. Não estou te colocando para baixo, eu quero que você use isso como uau. Se eles fizeram, tem outras pessoas que fazem, eu também posso fazer. Claro que sim, por que não? Bom, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar comentários, sugestões e até mesmo ideias para outros vídeos. Bom, meu nome é Mara Pacheco e estamos aqui falando de finanças. Até mais!